Fala aí, concurseiro, professor Jean Valdenário. Vamos aí comentar agora o simulado que vocês fizeram, né? Eu espero que você tenha acertado aí as 10 questões de Direito Penal Militar e as 10 questões de legislação especial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Veja, eu quero que você entenda que as questões de Direito Penal Militar da Banca IBFC não tem umas pegadinhas maldosas ali, viu? Então, se você caiu nessa pegadinha, vamos ver aqui o que pode ter acontecido, beleza? Então vamos começar com Direito Penal Militar. Então, pau na máquina, vamos lá. Então tá aí, simulado comentado, Direito Penal Militar. Então, eu tenho aqui, ó, assinala a alternativa que apresenta crimes militares que admitem modalidade culposa, né? Modalidade culposa. Veja, não é uma questão fácil você ter que saber todos os crimes, porque são 40 crimes militares que existem no Código Penal Militar que tem a modalidade culposa. 40 crimes. Isso foi um levantamento que eu fiz, né? São 40 crimes. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Os crimes omissivos só podem ter modalidade culposa se for omissivo impróprio, que é ali onde existe aquela figura do agente garantidor. Então, você olhando já as alternativas, você ia eliminando já algumas. Veja, eu quero que você tome bastante cuidado aqui, certo? E tem certos crimes que não tem como ser na modalidade culposa. Por quê? Porque para ser culposo tem que ser cometido negligente, imprudente ou imperito. Entendeu? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Retenção indevida. Aí você para e faz assim, poxa, eu retive essa caneta indevidamente. Eita, mas foi por culpa, foi por negligência, imprudência. Não existe. Só existe retenção indevida só na modalidade dolosa. Abandono de posto. Eita, abandonei meu posto. Só na dolosa também. Só na dolosa. Agora vem, ó. Eu tenho um crime, na letra B, né? Eu tenho um crime aqui omissivo e tenho outro crime omissivo. Eu vou ter que ver aqui qual desses dois crimes é omissivo impróprio. Lembre-se que só existe modalidade culposa nos crimes omissivos impróprios, que é aquele que tem a figura do agente garantidor. Entendeu? Vamos lá. Omissão de eficiência de força. Eu deixei de empregar a força necessária. Veja, toda vez que o crime começar com deixar, você já acende a luz. Aí vai olhar, pô, o cara deixou... Vem cá, eu deixei de empregar a força necessária. Eu que quis deixar. Então aqui eu tenho um crime o quê? Omissivo próprio. Então não pode ter a modalidade culposa aqui. Vamos ver esse outro. Ó. Omissão de providências para evitar danos. Olha só, eu sou o agente competente, eu que tenho que tomar todo tipo de providência para evitar um dano. Então, eu sou a figura do quê? Agente garantidor. Então, aqui eu tenho o crime omissivo impróprio. Aí, nesse caso, existe a modalidade culposa. Perfeito, mas não pode porque essa aqui é o próprio. Então, tá, por isso ficou errado. Olha a letra C. Descumprimento de missão. Beleza, eu descumpri uma missão. Poxa, eu posso descumprir uma missão de maneira porque eu esqueci? Eu fui negligente? Posso. Então, beleza. Omissão de providências para salvar comandados. Veja só, eu sou o agente garantidor que tem que fazer de tudo para salvar os meus subordinados. Se eu deixo de fazer isso, eu respondo por o crime, o quê? Omissivo impróprio. Então, beleza. Aqui eu tenho um crime omissivo impróprio. Por isso que a letra C vai ser a correta. Já a omissão de socorro, não. Eu quis me omitir e não quis socorrer quem estava precisando de ajuda. Acabou. Então eu tive a consciência e a vontade. Então eu tive o dolo. Embriaguez em serviço. Eu quis tomar uma cachaça durante o serviço. Eu quis tomar uma cerveja durante o serviço. E veja que aqui é a embriaguez, não é beber em serviço. Muito cuidado. Se eu pego aqui é minha pituzinha, né? Eu pego e venho aqui, ó. Bebi, isso não é o crime de embriaguez em serviço, porque o crime é se embriagar e não beber em serviço, sacou? Então, muito cuidado com essa pegadinha das bancas, viu? Então, aqui eu tenho um dólar. Peguei o copo, ó, e dei aquela velha golada.
Eu tive o dolo, então a letra D também já está errada. E a letra C é, ó, insubordinação de respeito ao superior. Eu quero desrespeitar meu superior, eu tenho um dolo de desrespeitar meu superior. Acabou. Beleza? Então, não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil, é uma questão da banca IBFC. Né? Vamos lá. Questão 2. A banca IBFC ela tem esse tipo de questão. Ela pega os títulos do Código Penal Militar, por exemplo, eu tenho um título dos crimes contra a autoridade ou a disciplina militar, certo? Eu tenho aqui. E veja, ela está perguntando qual desses crimes aqui, da letra A até a letra E, quais são os crimes contra a autoridade e disciplina militar. Vamos lá. Letra A. Revelar notícia, informação, documento cujo sigilo seja de interesse de segurança externa. Esse aqui é um crime contra a segurança. O nome já diz, ó, segurança externa. É um crime contra a segurança externa. Deixar o militar de levar ao conhecimento superior motim ou revolta, cuja preparação teve notícia, ou estando presente em ato criminoso, não usar todos os meios de seu alcance para impedi-lo. Perfeito. Veja que logo ali, ó, onde está o motim, revolta, todos aqueles crimes, logo depois ali do motim de revolta, são os crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Cuidado com a letra C para não cair na pegadinha. Na letra C eu tenho o quê? A deserção. A deserção é um crime contra o serviço militar. Deixar de se apresentar. Aqui eu tenho um insubmisso. Aqui também é outro crime contra o serviço militar. E a letra E, usurpar a função pública, é o quê? É um crime contra a administração militar. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse texto aqui não existe, não. Usurpar a função pública. Tem usurpação de função. Não diz que é pública, só tem lá. Usurpar função. Certo? Vamos lá. Questão número 3. Em conformidade com as disposições do Código Penal Militar, são penas acessórias. Veja, eu quero que você entenda uma coisa. Eu tenho as penas principais, tenho as penas acessórias. Penas principais só é um nome. Prisão, detenção, reclusão, só um nome. Já as penas acessórias sempre é mais de um nome. É uma maneira que eu uso para memorizar. Toma cuidado com as pegadinhas das bancas. Por quê? Porque ela vai pegar penas do processo administrativo. Por exemplo, aqui, ó. Destituição da função comissionada. É do processo administrativo. Não está lá como pena acessória. Já a indignidade para oficialato é. Cassação de direito dirigido. Não é pena acessória. Não é, X. Suspensão de direitos políticos. É uma pena acessória. Perda da função pública. Opa, ainda que eletiva, certo? E a perda do posto da patente. Perfeito. Os dois aqui são penas acessórias. Exoneração do cargo e a incompatibilidade com o oficialato. Aqui a incompatibilidade com o oficialato é uma pena acessória, mas a exoneração do cargo não é. Perda de bens não é. Prestação continuada também não é. Certo? Também não é. Olha aí, para você não perder, eu tenho as penas acessórias, o mnemônico, ó, é o EPIS-PIS. Exclusão das Forças Armadas, perda do posto da patente, indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, perda da função pública, ainda que eletiva, inabilitação para o exercício da função pública e suspensão dos direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. Então tá aí, guarda aí esse mnemônico. No que diz respeito às penas, assinala a alternativa correta de acordo com o que dispõe o Código Penal Militar. A pena de reclusão ou de detenção até 4 anos, aplicada ao militar, convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. O erro da questão é só aqui, ó, 2 anos. Isso é muito comum pela banca IBFC. O mínimo de pena de reclusão é de 1 ano. Perfeito. O máximo de 30 anos. Ok. O mínimo de pena de detenção é de 30 dias. Perfeito. Máximo de 10 dias. Perfeito. Tudo certinho aqui. Letra B, né? O correto. O condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona, não poderá cumprir pena em estabelecimento de outra região, distrito ou zona. Errado. Porque aqui ele pode. Por crime militar praticado em tempo de paz, muito cuidado com isso, você tem que ver se é em tempo de paz ou em tempo de guerra, poderá o civil ficar sujeito a cumprir pena no todo ou em parte em penitência militar, sim em benefício da segurança nacional, se assim determinar a sentença. Aqui está errado porque é guerra. Muito cuidado. O civil que cometer crime militar, se for em tempo de paz, ele vai para o presídio comum. Só que esse civil cometer um crime no período de guerra, ele fica lá no presídio militar, tá certo?
A pena de impedimento, sujeito condenado a permanecer no recinto da unidade. Perfeito. Com o prejuízo da instrução militar. Errado. É sem o prejuízo da instrução militar. Tá certo? Sem o prejuízo da extinção, sem prejuízo da instrução militar. Questão número 5. No que se refere à teoria do crime, assinala a opção incorreta. Muito cuidado que a banca sempre coloca aí alternativas incorretas. Não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Perfeito. Aqui a letra A tá uma uva. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime. Perfeito. Diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, caso excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Também aqui está correto. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo se tratando de crime contra o dever militar, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação, se excusáveis. Também tudo letra de lei. Está vendo que a banca está copiando e colando o que está lá no Código Penal Militar. Nesse caso aqui eu tenho o erro de fato, né? Vamos lá. Salvos os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Show de bola, show de bola. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente poderá invocar coação irresistível, física ou moral. Não, a moral não pode. Dever militar já é uma obrigação sua. Então você não pode dizer que foi coagido a ter cometido um crime contra o dever militar. Coagido moralmente. Fisicamente pode, moralmente não. Porque você sabe o que você tem que fazer. Entendeu? Beleza? Muito cuidado que essas pegadinhas é muito comum pela banca IBSC. Quem está assistindo nossas aulas de Direito Penal Militar, eu faço ali, eu trago mais exemplos, certo? Agora, como é questão de simulado, é mais rápido, é mais prático. Aqui é para testar o seu conhecimento. Vamos lá, questão número 6. No que se refere ao tema aplicação da Lei Penal Militar, assinala a alternativa incorreta. Para se reconhecer qual é a mais favorável, a lei posterior e a lei anterior devem ser consideradas separadamente. Perfeito. Cada qual com o conjunto de suas normas aplicáveis ao fato. Show. De boa. Considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte, e ainda sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Aqui também, show de bola. Copiou e colou. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo da Convenção de Tratados e Regras de Direito Internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que nesses casos o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Aqui eu tenho o princípio da territorialidade, certo? Está também correto. Questão D. As medidas de segurança regem pela lei vigente no tempo da sentença. Perfeito. Prevalecendo, entretanto, se diversa, a lei vigente no tempo da execução. Show. Para efeitos da lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, desde que em lugar sujeito à administração militar. Não. Seria aqui o quê? Onde quer que se encontrem. Certo? Onde quer que se encontrem. Beleza? O crime de desacato... Aí, opa, só aqui é a errada, é a letra E. O crime de desacato a superior classifica como? É um crime propriamente militar. Vamos lá. Eu trouxe essa questão para explicar isso para você. Você tem que lembrar que eu tenho um crime propriamente militar e tenho um crime impropriamente militar, tá certo? Propriamente militar e impropriamente militar. O crime propriamente militar é aquele que só tem previsão no Código Penal Militar e só pode ser praticado por militar. Pronto, acabou. Esse desacato a superior, se você procurar em outra lei, você não encontra. Só no Código Penal Militar. Já o crime impropriamente militar, ele tem dupla previsão. Ele tem no Código Penal Militar e tem no Código Penal Comum ou em outras leis extravagantes. E também o crime impropriamente militar, ele só pode ser cometido, pode ser cometido tanto por militar quanto por civil, certo? Por exemplo, o homicídio, ele está presente no artigo 121 do Código Penal Militar, do Código Penal Comum, e no artigo 205 do Código Penal Militar. Perfeito? Tranquilo? Não esquece não que isso é bastante cobrado e está lá no seu edital. Então fica atento. Essa distinção. Assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Em relação à ação penal, dispõe o Código de Processo Penal Militar. Veja, é muito comum a banca pegar
o artigo da lei e pedir para complementar nas alternativas. Olha, qualquer pessoa, no exercício do direito de representação, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, dando-lhe informação sobre o fato que constituiu o crime militar e sua autoria, indicando-lhe os elementos de convicção. Pronto, já matamos aqui a letra A. Isso aqui é exatamente o que está lá no artigo 33 do CPPM. Está lá. Vamos ver o erro das outras? A denúncia deve ser apresentada sempre que houver indício de fato que, em tese, constitui crime. Não é indício, tem que ser prova. Não indício, tem que ser prova. A ação penal pública e a queixa já é errado. Por quê? Não existe, anota aí, não existe ação privada no CPPM, salvo a subsidiária da pública. Só essa. Ação privada subsidiária da pública pode. É aquela quando o Ministério Público fica inerte. Lembra? Pronto. Agora, privada não tem. Nem a personalíssima e nem a exclusiva. Por isso está errado. Apresentada a denúncia, o Ministério Público poderá desistir da ação penal. Errado. Ele não pode desistir por conta do princípio da obrigatoriedade. Fica o Ministério Público vinculado ao relatório produzido no inquérito policial. Negativo. O Ministério Público não fica vinculado ao inquérito policial, não. Ele pode aceitar ou não. Inclusive, o juiz também pode aceitar ou não o inquérito policial. Beleza? Questão 9. O inquérito policial militar é iniciado mediante portaria. Perfeito. Aí ele pede para que você complete. Em virtude de requisição do Tribunal de Contas. Ó, nada a ver Tribunal de Contas aqui. Quando dissindicância é feita no âmbito do órgão público ou privado, oxê, o que é que tem que fazer no privado aqui? É o órgão militar. Por isso está errado. Tá vendo? Dá para você matar as questões prestando atenção, ó. A requerimento da parte ofendida, certo, ou de quem legalmente represente, certo, ou em virtude de representação devidamente autorizada a quem tem o conhecimento da infração penal, certo, cuja repressão caiba à Justiça Militar. Show de bola. Aqui a letra C. Vamos ver o erro das outras, ó, para você ver. De ofício, ok, pela autoridade militar cujo no âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração, independente da hierarquia. Não, tem que ver a hierarquia. Em virtude de requisição da Defensoria Pública, também aqui nada a ver. Percebeu? Dá para o cara eliminar. Olha aí, eu trouxe para você. O artigo 10 é que trata quando é que o inquérito policial pode ser iniciado por portaria. Pode ser de ofício da autoridade cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração, atendida, tá vendo aqui, a hierarquia do infrator, que seria a letra E, por determinação de delegação da autoridade, em virtude de requisição do Ministério Público e não da Defensoria Pública, por decisão do Superior Tribunal Militar, a requerimento da parte ofendida, essa aqui foi a questão correta, quando de sindicância feita no âmbito de jurisdição militar, resulta indício da existência de infração militar. Então, bastante cobrado esse artigo 10, beleza? Última questão fala sobre amenagem, né? No que diz respeito ao Instituto da Amenagem, que seria... Amenagem, na realidade, você tem que guardar que a amenagem ela é exclusiva do CPPM. É como se fosse um tipo de uma liberdade provisória, enquanto você está respondendo o processo. Agora tem um detalhe, quando você é condenado, independente do trânsito em julgado, você tem que ir para xadrez, certo? Homenagem só é você lembrar de homenagem, certo? Uma homenagem não é aquele sexo com 3 ou mais pessoas, não, que tá aqui, isso é outra coisa. Então, olha, essa cabecinha, deixe de pensar nisso e estude. Vamos lá. Olha aí, a homenagem poderá ser concedida pelo juiz nos crimes cujo máximo de pena privativa de liberdade não exceda 6 anos. Errado, porque aqui são 4 anos. Pronto, já chegamos aqui na incorreta, que é a letra A. Beleza? Todas as outras estão certinhas. A homenagem tem dupla natureza jurídica, ok. Uma de efeito da prisão provisória, certo? Que, no caso, o homenageado ele não vai cumpri-la. E também é um benefício, certo? É um benefício, uma vez que você não vai ficar preso nos rigores carcerários. O Código de Processo Penal Militar veda a concessão de homenagem ao reincidente. Perfeito, perfeito. A homenagem cessa na sentença condenatória, tá vendo? Estou solto, vou lá ser preso. Ainda que não tenha passado em julgado. Ok, show de bola. Toma cuidado com essa pegadinha. Que a banca vai poder colocar lá dizendo que só quando o cara, mesmo condenado, o cara ainda vai ser beneficiado pela homenagem. Tá errado.
Vai ter que ser preso, mesmo que não haja o trânsito em julgado, tá certo? Aí, a homenagem concedida em residência ou na cidade não será levada em conta o cumprimento de pena. Exatamente. Eu estou solto, estou na minha cidade, estou de boa. Como é que eu vou dizer que eu estou cumprindo pena? De forma alguma, tá certo? De boa. Então, vamos voltar. Então, assim encerramos. Eu espero que você tenha acertado as 10 questões de penal militar, certo? Daqui a pouco eu vou voltar com a legislação especial da PM do Rio Grande do Norte. Beleza? Então, daqui a pouco a gente volta aqui.